quando você era oficial de gabinete do vice-governador Menandro Minaim, e Fernando era também funcionário do gabinete do vice-governador, e era até a pessoa encarregada de redigir, que Fernando até hoje tem uma grande redação. Eu tenho também o privilégio de ser seu amigo. Mário, educação sempre é tema quando a gente se encontra. E outro dia eu estava com a professora Marta e o professor Roque da UNEB, estávamos almoçando no restaurante de Caboto. E a conversa ficou somente sobre educação. E as pessoas falavam educação. E não sei quem foi dos dois que me falaram que a educação hoje vem decaindo no estado da Bahia. E Marta fez um comentário comigo que tem aluno do sexta série, sexto ano, de alguns municípios do estado que não sabem ler. Olhe bem, no sexto ano não são alfabetizados, não sabem ler. E para mim foi um choque muito grande, que eu disse: Ave Maria, educação é variável básica para qualquer avanço. E aluno da sexta série não sabe ler. Ela disse: não sabe ler. Eu espero que com essa eleição que nós tivemos aí, que mudou muitos prefeitos do interior da Bahia, com certeza vai acabar com isso. Nós vamos ter e rogo a Deus que no nosso estado volte a ter educação igual àquela que nós tivemos, onde a gente era obrigado a saber, que as próprias crianças disputavam quem sabia mais. E aí começa o ginásio da gente. Lembro, eu sempre na escola pública, fui estudar no Colégio Gostal 1, aonde eu quero me dirigir também a alguns professores já morreram, outros estão vivos. Outro dia eu encontrei em uma clínica fisioterápica a professora Aurora, e tenho contato até hoje com o doutor Eduardo Carrilho, que foi meu colega do Colégio Gonçalves, e que é genro do professor Edson de História, e que a esposa do professor Edson me presenteou com um quadro dele lindo sobre a Bahia, sobre o Pelourinho. E eu tenho aqui no lugar de destaque da minha casa, desse grande professor de História, o professor Edson. Não sei se ele chegou a ser seu professor, mas era um grande professor de História. E que teve também o professor João Silveira, que era, além de professor, jornalista do Jornal à Tarde, onde por muitos anos eu tive o prazer de estar com ele. E quanto eu aprendi com o professor Edson, professor Judô, professor Cristóvão Câmara, e sempre, e ali foi exatamente na escola pública que me despertou o interesse pela política, onde eu fui presidente do Grêmio do Colégio Gostal, sempre priorizando, além de ser presidente do Grêmio, também das lições que eu não abria mão de aprender. Você também muito estudioso, e até que você conheceu a minha amiga e casou e constituiu essa família linda que você tem com Gagá. Gagá, se você estiver ouvindo essa live, um bom dia, um afetuoso abraço para você e parabéns por esses lindos filhos que você teve, viu? Maria Isabel, eu adoro Maria Isabel, adoro Rodrigues, adoro Marito, Mário Neto, embora seja torcedor do Vitória, mas um grande amigo. E parabéns pelo seu trabalho lá no Vitória, Marito. Eu sei que você está fazendo um grande trabalho no Esporte Clube Vitória. Meus amigos e minhas amigas, eu não posso deixar de dizer que a escola pública tem que voltar a ser o que era. E não é fácil a gente encarar a escola pública quando a gente ouve uma notícia desagradável com relação à fraca educação que nós temos hoje na escola pública. Eu tenho certeza que vai mudar, vai ter que mudar. Educação tem que voltar a ser o que era, sobretudo
quando na década de 50, na década de 60, onde nós tivemos o privilégio de estudar na escola primária naquela época. Eu lembro quando o Dr. Mário Belo, seu pai, que era professor do Colégio Salesiano, além de fiscal de renda do Estado, ele tinha tempo também para ensinar umas lições. E lembro que ele era professor do Colégio Salesiano, e lembro que ele ficava sempre saboreando charutos cubanos, com aqueles livros de história, que aquilo me inspiraram também pela história, aqueles livros que seu pai ficava lendo, aquela biblioteca que eu acho que ainda tem hoje, a biblioteca de seu pai, que ainda existe hoje aquela biblioteca, onde ele tinha grandes livros de Jorge Amado, livros de história, e acho que ele guardou, e Dona Clélia, aquela tese minha, onde eu falo sobre um novo modelo de gestão carcerária para o criminoso louco, que fiz quando estava concluindo meu mestrado, e dei de presente à sua mãe. Eu sei a maneira feliz que ela recebeu aquela obra, que todos vocês leram, que bom. Então, Máriozinho, essa oportunidade que você me deu de mostrar a necessidade de se continuar cultuando os princípios da educação, de se qualificar os professores, de pagar um salário justo aos professores, porque somente através da educação nós poderemos conquistar os avanços que se fazem necessários. Ó, quão bom e suave é, Mário, que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre as barbas de Arão. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, pois foi ali que o Senhor ordenou a sua bênção para sempre. E essa bênção ordenada pelo Pai para sempre deixa viva a necessidade da educação, porque um povo educado é o povo que pensa na prosperidade, é um povo que pensa no crescimento econômico. Nós não podemos nos curvar à necessidade da prosperidade. E é necessário que esse Brasil tenha mudanças, e mudanças que dentre elas seja capitaneada pela educação. E o jovem espera, o jovem quer, Dr. Mário Belo de Moraes Filho, uma educação satisfatória, quer ter o privilégio de voltar a ter o prazer de ser estudante. E eu aproveito essa oportunidade desse seu pedido para que eu falasse sobre educação, dizer da necessidade de voltar às Olimpíadas Baianas da Primavera. Que seja criado, que seja inaugurado um novo Balbinil, que era o Centro de Esporte Antônio Balbino, que foi governador da Bahia. Lembro perfeitamente que sempre seu pai conversávamos conosco, quando ele foi secretário de Estado no governo de Landulfo Alves. Sempre nas reuniões com o governo, Dr. Mário Belo se posicionava em favor da melhoria da educação. E hoje, eu caminhando para a aposentadoria, caminhando para começar, após a aposentadoria,
um novo limiar de procedimentos, sobretudo a defesa da educação, mas com prioridade básica, a fidelidade intelectual. Nós temos que ter fidelidade intelectual. Nós não podemos ver um homem público fraquejar na hora da fidelidade intelectual, Mário. Nós temos que respeitar aqueles grandes homens que nós conhecemos, as grandes lições que nós tivemos com os nossos amigos que já se foram e que nos ensinaram tanta coisa boa. Quanta coisa eu aprendi com seu pai. Tanta coisa eu aprendi com os amigos do seu pai. Aquelas reuniões que seu pai me ensinou a você também cultuar os amigos. Seu pai não levava um mês que não reunisse no mínimo 40 amigos em casa para almoços, para jantares, e sempre procurando mostrar para todos nós, você filho, para mim, amigo que eu considero muito mais do que amigo, nós somos irmãos, porque eu morava no 93, você morava no 95, e nossa casa era uma só. A felicidade com que você chegava na nossa casa, eu chegava na sua, e nunca esquecendo dos nossos deveres, de cumprir com as nossas tarefas em casa. E assim eu criei meus filhos, e assim você criou os seus, com educação como prioridade básica, como variável para se avançar. Eu lembro da formatura de Rodrigo, seu filho, em administração de empresa, a formatura de Maria Isabel, a de Marito, e esse espelho também, que seu pai, Dr. Mário Belo, nos ensinou, de cultuar os princípios da educação. Fiz a mesma coisa com meus filhos. E aproveito a oportunidade para dizer a importância da educação. Meu filho mais novo, que você conhece, o Leite Matos Júnior. Eu, através de ter sofrido erro de 2 médicos, hoje estou sem a plenitude da minha visão. Não sou cego, mas enxergo muito pouco em relação ao que eu enxergava por erros médicos. Mas tive, a partir de agosto desse ano, 3 médicos que tiveram aquilo que você cultuou até hoje, uma educação refinada. Dr. Rui Cunha Filho e Dr. Danilo Teodoro, que tiveram cuidado de desenvolver todas as suas técnicas e habilidades médicas, capitaneados pela boa educação que lhe proporcionaram os seus pais, e que hoje salvou minha visão, embora enxergando pouco, mas com perspectiva de no próximo ano eu voltar a todas as minhas atividades na plenitude, inclusive lendo e digitando. Hoje, enquanto espero o trabalho magnífico desses 2 grandes médicos que corrigiram uma situação de que se fazia imperiosa, eu já estou em condição proporcionada por eles de atender pedidos como esse seu de falar sobre educação, de trazer o arquivo da história, e jamais me furtarei de atender o pedido de qualquer amigo. Quão bom seria, Dr. Mário Belo Filho, que a gente encontrasse aqueles amigos de Pitangeiras,
aqueles amigos como Jaime Saldanha, que foi preparador físico do Esporte Clube Bahia, era nosso vizinho também, Paulinho Vilar, que menino bom, como eu gosto dele, que eu tive o privilégio de fazer alguns júris com o sobrinho de Paulinho, o doutor Vilar, promotor de justiça, e eu e Leite Matos Júnior, meu filho, já tivemos o privilégio de fazer alguns júris com ele. Sobrinho de Paulinho e doutor Vilar, já fizemos júri tanto na capital como no interior do estado. Fiz um júri há 20 anos atrás com o doutor Vilar, na cidade de Mutuípe, aonde tive o privilégio de estar assistindo o júri, a sua senhora mãe, a doutora Naira Vilar, médica, o seu pai, e aí, no meio do júri, no intervalo do júri, eu perguntei para ele se ele era parente de Paulinho, de doutora Naira. Ele disse: doutora Naira é minha mãe. E ela está aí assistindo o júri. E nós tivemos o privilégio. Outra também que nós lembramos também, a educação que teve Naira e teve Paulo, proporcionada pelo seu saudoso pai. Então, educação vai continuar sendo a prioridade básica para que a gente alcance os princípios que nós almejamos, sobretudo através da educação e do conhecimento. Através do conhecimento, nós vamos obter tudo aquilo que a gente deseja para esse país. Vamos acabar, Mariozinho, através da educação, com a imunização cognitiva. Não é possível que hoje nós temos que enfrentar várias pessoas com aquela doença, que eu chamo de doença, que é a imunização cognitiva. O que é imunização cognitiva? Cognição é aprendizagem. Imunização é aqueles que aprendem só um lado do saber. É aqueles que tomam um lado da ciência. Não pode. Porque a livre difusão das ideias é a variável básica para qualquer avanço. Então, para isso, não se pode enaltecer, nem acreditar, nem apoiar aqueles que cultuam a imunização cognitiva. Não pode. Nós temos que ter a liberdade, como dizia o professor Matos, a liberdade de pensar, a liberdade de exteriorizar as ideias. E tudo isso tem como variável básica a educação. Já estou sendo advertido pela doutora Esther, estou sendo advertido também pela professora Cris, de que está na hora de encerrar essa live, porque nós temos ainda mais 2 para gravar hoje, e o assunto não vai morrer aí, porque através dessa live de hoje eu sei que outros amigos nossos vão ligar também, como você ligou, e eu dizer que quero ter o prazer de ainda este ano podermos nos encontrar, e já temos um grupo que eu vou até passar para você, os amigos de Pitangueiras, onde já tivemos até uma reunião na nossa casa, onde participou vários amigos, Conceição, Elisa Pimentel, e vamos ampliar esse grupo. Quero você presente, quero Paulo e outros amigos nossos que há muito que a gente não se encontra, fazer uma reunião ampla para que a gente volte a cultuar sempre os princípios que nós defendemos e aquela amizade de infância que permanece até hoje. Muito obrigado a todos, um afetuoso abraço a você, Mário Belo, a Gagá, a Rodrigo, a Mário Neto, a Maria Isabel, a Zizi, a todos que nós temos elevada estima e consideração. Muito obrigado a todos.